E chegou a hora da entrevista com o especialista. Nosso convidado de hoje já está por aqui, é o Dr. Diego Greatti. Ele é cirurgião oncologista e vem conversar com a gente sobre, infelizmente, uma doença que ainda tira a vida de muitos, mas muitos brasileiros em todo o país. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no ATM TV. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para o senhor o seguinte: onde a gente está errando? Porque, infelizmente, a gente sabe que a prevenção é o melhor remédio, mas quando o assunto é câncer, não importa qual tipo, infelizmente, parece que a gente está errando e errando muito, porque os números continuam muito altos. Boa noite. Karina, obrigado pelo convite do SBT, obrigado pela pergunta. Pois é, na verdade, a gente tem tido muitos ganhos, né, nas últimas décadas com relação ao tratamento do câncer. Então, era uma doença que realmente, há algumas décadas, era considerada, infelizmente, uma sentença de morte para o paciente. Mas hoje já não é bem assim, né? A gente tem muitas campanhas, como estamos vivendo agora, dezembro laranja, vivemos novembro azul, outubro rosa, que acabam estimulando os exames para diagnóstico precoce. E o principal foco para a taxa de cura da doença é o diagnóstico precoce. E a gente tem tido muitos ganhos nos últimos anos com relação a taxas de cura e melhoras de sobrevida dessa doença, né? Então, realmente os números ainda assustam, mas os ganhos que a gente tem tido com o impacto, né, nos tratamentos novos, nas doenças e os grandes estudos, né, com relação à doença do câncer tem sido muito grandes também. Certo. Deixa eu só trazer uns números para o público que está acompanhando a gente. 2024 ainda não foi fechada, né, estatística com relação ao ano de 2024, mas, olha só, gente, a expectativa é que pelo menos 700 mil pessoas ou mais sejam diagnosticadas com câncer este ano aqui no Brasil. O câncer de pele não melanoma é o tipo de câncer mais incidente aqui no Brasil, representando 31,3% dos casos. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais incidente, representando 10,5%. Já o câncer de próstata vem em terceiro lugar, com 10,2%. É alto, né, doutor? E a gente viu aqui que tem 3 que despontam. E é impressionante porque quem está no topo da lista, a gente acredita que seria o câncer de mama ou o câncer de próstata, mas não. É o câncer de pele. É impressionante como o câncer de pele afeta tantas pessoas no país. O que acontece? A gente não consegue proteger a nossa pele, a gente não entende ainda que precisa, por exemplo, usar protetor solar. O que acontece? Pois é, aí vem uma questão multifatorial, viu, Karina? A gente vive num país tropical com alta incidência de sol e um país colonizado em grande parte por uma população de origem europeia. Então são fototipos de pele que queimam muito fácil no sol e que sofrem muitos danos com essa agressão solar. Com isso, o câncer de pele acaba sendo altamente prevalente na nossa população em especial. E quando a gente diz câncer de pele, é importante a gente diferenciar que aqui estamos falando do câncer de pele não melanoma, né? Existem basicamente 2 tipos de câncer de pele, o melanoma e o carcinoma. E quando a gente fala do tipo de tumor de pele mais relacionado à exposição solar, é o tipo de câncer de pele carcinoma. Esse tipo de carcinoma ele é extremamente menos agressivo do que aquele melanoma. O melanoma ele também pode estar relacionado com exposição ao sol, mas ele normalmente está relacionado com outros fatores de predisposição do próprio paciente. Já o carcinoma é um tumor que está quase que exclusivamente relacionado à exposição solar e é altamente incidente na nossa população por esses motivos. Mas, ao mesmo tempo, é um tipo de tumor que, apesar da sua prevalência, ele é pouco letal, ou seja, ele mata poucos pacientes. O grande problema desse tumor é o crescimento na região onde ele nasceu e que basicamente são em regiões expostas ao sol, e a sequela do seu tratamento, onde o tratamento é com cirurgia e que precisa fazer a ressecção completa da lesão, né, a retirada da lesão com margens de segurança, e isso habitualmente gera defeitos estéticos em áreas expostas, então normalmente em face ou couro cabeludo, ou até nos membros. Então o seu problema está mais relacionado à sequela do que a realmente o óbito pela doença. Isso é bom, né, em termos de números, poucas pessoas morrem dessa doença, mas fica aí o alerta de que com proteção adequada ao sol, a exposição solar, seja com protetor solar ou exposição ou barreiras mecânicas, né, chapéu, óculos,
e blusas de proteção ultravioleta, a gente consegue quase que eliminar essa doença. Então, realmente, é um quadro que a gente consegue reverter de maneira muito importante com alguns cuidados específicos. Certo. E aí a gente passando, doutor, da prevenção para o tratamento, o quanto a gente conseguiu avançar, né, com relação ao tratamento aqui no Brasil? Sem dúvida, o Brasil ele é um dos pioneiros no tratamento do câncer. Tá? Hoje nós seguimos aqui no nosso país os protocolos internacionais, os melhores tipos de tratamento que são feitos em todos os melhores centros do mundo. Né? Então a gente é muito rigoroso com esse tipo de tratamento nos grandes centros. Então, basicamente, os tratamentos são muito protocolares e muito uniformes nos grandes centros. Né? Quando a gente sai da prevenção e parte para o tratamento, falando de maneira geral, a gente está pensando naquele paciente que já tem um diagnóstico de um tumor invasivo e que vai precisar de um tratamento, seja cirúrgico, seja quimioterápico, ou seja até com radioterapia. Especificamente aqui do câncer de pele, que é o foco do nosso mês, né, que a gente está vivendo agora o grande verão brasileiro, habitualmente o tratamento é cirúrgico exclusivo, quando a gente fala do câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma que é relacionado à exposição ao sol. Então, o tratamento cirúrgico, às vezes, pode entrar algum quadro, alguma indicação de radioterapia, mas habitualmente o tratamento é exclusivamente cirúrgico. Isso, com equipes bem treinadas e com profissionais qualificados, a taxa de sucesso é extremamente alta no tratamento dessa doença. Certeza. Antes de encerrar a nossa entrevista com o Dr. Diego Greatti, eu gostaria de pedir para o senhor, doutor, uma orientação para as pessoas, para o público que está acompanhando a entrevista com relação à prevenção, que a gente, obviamente, precisa defender que as pessoas se previnam para evitar, né, de serem diagnosticadas com uma doença que a gente sabe que, se não for tratada a tempo, diagnosticada a tempo e tratada da maneira correta, infelizmente pode custar a vida das pessoas. Óbvio que a gente sabe que existe o elemento aí genético, né, que tem a predisposição, mas, na grande maioria das vezes, se a gente cuidar da saúde com atenção, a gente consegue, pelo menos, ter mais sucesso no tratamento, não é isso? Sem dúvida, muito importante isso que você colocou, Karina. A gente foca exatamente nas doenças mais prevalentes. Então, você colocou em números, é aquilo que a gente faz na prática. Então, a gente foca no câncer de pele, no câncer de mama, câncer de próstata, mas não são os únicos, né? Eles são realmente os mais prevalentes, são os tumores que a gente acaba agindo de maneira mais direta na precaução, né, na prevenção, com as campanhas específicas, mas não são os únicos. Outros tipos de tumor, como tumores de intestino, de estômago, eles também são altamente curáveis quando diagnosticados de maneira precoce, né, assim como todos os outros tipos de tumor. Então, eu acho que o foco aqui é a gente cuidar da saúde como um todo, né. Fatores de risco para câncer como tabagismo, né, cessar o tabagismo, obesidade, então combater a obesidade, fazer atividade física, alimentação saudável, cuidados com a pele e a exposição do sol, então usar protetor de rotina. Então todos esses cuidados vão diminuindo a chance do tumor aparecer. Infelizmente a chance nunca vai a zero, né? Sempre existe essa possibilidade e ficar atento principalmente a sintomas. Então quando a doença se desenvolve, normalmente aparece algum sintoma. No câncer de pele a gente vai detectar alguma lesão na pele, a gente vai detectar algum outro tipo de ardor local, coceira ou alguma outra lesão cutânea. Então, para outros tipos de tumor também, alguns sintomas focais podem aparecer, então estar atento não só na prevenção, mas também nos menores sintomas e procurar um médico especialista para fazer alguma investigação, caso tenha indicação, caso seja necessário, e não negligenciar a saúde. Então, a partir do momento que alguma suspeita aparece, tem que ir atrás para poder fazer um diagnóstico, né, de maneira adequada, e com isso, com o diagnóstico precoce, o tratamento vai ser muito mais eficaz e a taxa de cura também é muito maior. É isso aí. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no ATM TV. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite. É isso aí, nós conversamos com o cirurgião oncologista, o Dr. Diego Greatti, que gentilmente atendeu nosso convite e veio participar do ATM TV e trazer informações imprescindíveis para o cuidado com a saúde da nossa população.